Bem, o tema que nós vamos abordar hoje será a relação do Novo e do Velho Testamento. As reflexões são baseadas nas obras de Ramatiz e Allan Kardec. Nossa tese é que, ao se basearem em divergentes interpretações da Bíblia, um livro que juntou o Novo e o Velho Testamento, duas fontes espirituais antagônicas, a Igreja Católica de Roma, a Reforma Protestante de Lutero e todas as demais denominações que lhe sucederam por muitos séculos até hoje, afastaram o homem ocidental do verdadeiro ensinamento de Jesus expresso no Sermão da Montanha, que é o alfa e o ômega do Evangelho. Isso está em Lucas 6, 17, etc. Só reencontramos o endereço perdido de Deus quando o Consolador, prometido por Jesus em sua última ceia, foi revelado ao mundo com as comunicações mediúnicas dos espíritos imortais, que são as vozes dos céus, como disse João no seu Apocalipse 11, 19. Os esclarecimentos do Consolador, iniciados com o lançamento do Livro dos Espíritos na França em 1857, resgataram o sentido moral da religião, contido nas mensagens vivas de Jesus e registrados pelos apóstolos e seus discípulos, mais Paulo, Lucas, Marcos e Inácio de Antioquia. A partir daí, as novas orientações de paz, amor e fraternidade universal nos conduziram de volta à essência do cristianismo primitivo, antes dele ter sido deturpado e corrompido. Nós vamos demonstrar isso ao longo da nossa exposição. Vocês se lembram daquelas palavras de Jesus quando ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida"? Pois é, nós queremos resgatar o ensinamento de Jesus voltando a esses seus princípios. Este é um canal no YouTube sobre espiritualidade e todos os temas que nós discutimos aqui encontram-se no site Fraternidade Crística. Se você quiser ou tiver interesse em conhecer ou em debater esses assuntos, aperte o sininho, inscreva-se no canal e acompanhe os nossos estudos. Como todos os habitantes neste planeta Terra, nós também procuramos a verdade. E quem procura a verdade não depende de religião, independente da escolha ser cristã, budista, muçulmana, judaica, espírita, umbandista, materialista ou agnóstica. Depende sim de vivenciar em pensamento, sentimento e ações um comportamento crístico. Como disse Mahatma Gandhi, o iluminado pacifista da Índia, eu sou hindu, sou muçulmano, sou judeu, sou cristão, ou seja, somos todos um. Mas a verdade não pode existir em coisas que divergem. Nossa certeza começa com Jesus, a partir de Jesus, porque a ética do Novo Testamento diverge profundamente da ética do Antigo Testamento. Repetimos, na busca pela verdade, nós seguimos os fundamentos que encontram-se no Evangelho de Jesus e nos ensinamentos do Consolador, ou Espírito da Verdade, ou Paráclito. Paráclito significa mentor ou protetor, prometido por Jesus. Vocês se lembram de suas palavras registradas no Evangelho de João? Aspas, o Espírito Santo, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. E por causa dos preconceitos e da falta de entendimento na época, logo a seguir, no próprio João, o Evangelho de João 16, 12, referindo-se ao Consolador, Jesus acrescentou: "Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim, e vos anunciará as coisas futuras." Não esqueçamos que na época de Jesus, o nível intelectual ou de conhecimento era muito primário.
era preciso que, através dos séculos, se proliferassem as escolas, surgissem as universidades, a imprensa, a renascença, a ciência se desenvolvesse, surgissem os enciclopedistas, o iluminismo e tantos outros avanços para que a nossa inteligência e consciência dessem um salto qualitativo. Do Antigo Testamento, nos baseamos somente na lei de Deus contida nos 10 mandamentos. Moisés, no Monte Sinai, ao unificar a revelação espiritual, ou seja, ao consolidar o monoteísmo sob a égide de um único Deus, ele assentou os alicerces da moral cristã que seria revelada por Jesus 1300 anos mais tarde. A missão de Moisés foi tornar conhecido o Deus único, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos daquela época. Na Bíblia mosaica, há duas partes distintas que é necessário que nós entendamos. Uma é a lei de Deus, expressa nos 10 mandamentos. Outra é a lei civil ou disciplinar, decretada pelo próprio Moisés. Embora a Torá, o livro sagrado dos hebreus, registre inúmeros médiuns e profetas de elevada espiritualidade que diziam falar em nome de Jeová para orientar a trajetória do povo judeu. Sob o aspecto humano, o Antigo Testamento ou a Torá é a história de vários povos antigos, mais tarde agrupados e atribuídos a uma só raça, a hebreia, com seus costumes, suas leis, lutas, crenças, esperanças, relatando a fuga do Egito, a travessia de 40 anos no deserto e depois a construção de Israel nas terras de Canaã. Todas as leis que Moisés decretou são como uma constituição, um código civil, para disciplinar pelo medo um povo violento e indisciplinado que trazia arraigados preconceitos adquiridos durante o seu período de escravidão no Egito. E, para imprimir autoridade às suas leis, atribuiu-lhes origem divina, conforme o fizeram também todos os outros legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes de inteligência muito atrasada. O modo de vida e a mentalidade primitiva dos povos, há 2 ou 3 mil anos, exigiam aquele tipo de revelação para sua capacidade de compreensão e entendimento. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento daqueles povos semi-selvagens, nas quais ainda se encontravam um pouco desenvolvidos o senso moral e o sentimento de justiça. Naquela época, outros povos como os moabitas, amonitas, fenícios, os hititas e os habitantes de Canaã veneravam uma divindade chamada Moloque, cujo culto consistia em geral no sacrifício do primogênito de cada família, cujo bebê devia ser lançado vivo num braseiro que ardia dentro de uma estátua de bronze incandescente. Imagine a violência cultural daquela época. Esses povos necessitavam de uma representação semimaterial, como a que apresentava a religião hebraica, em que se podia adorar a Deus por meio de holocaustos de sangue, sem conceder qualquer perdão aos inimigos. E a lei de Deus no Velho Testamento? A lei de Deus, na Bíblia mosaica, está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. 4. Honrai a vosso pai e a vossa mãe,
a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. 5. Não mateis. 6. Não cometais adultério. 7. Não roubeis. 8. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. 9. Não desejeis a mulher do vosso próximo. E 10. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Bem, observemos que no próprio Decálogo, o primeiro dos 10 mandamentos foi em parte específico para o povo judeu. Vamos repetir. Eu, vosso Deus, vos tirei do Egito, da casa da servidão. E o terceiro mandamento, lembrai-vos de santificar o dia do sábado, foi abolido por Jesus, porque todos os dias devem ser igualmente santificados pelo trabalho. Jesus dispensou seus apóstolos do jejum aos sábados, mas não condenava os que preferiam passar fome, esclarecendo que o sábado havia sido feito em função do homem e não o homem em função do sábado. Posteriormente, as leis ratificadas por Jesus tornaram-se a base para os direitos humanos em grande parte das civilizações modernas. A Bíblia mosaica, o Antigo Testamento, ou a Torá, é um conjunto de 46 livros escritos ao longo de aproximados 1000 anos por mais de 40 escritores. O Antigo Testamento não deve ser considerado como portador de relatos de comprovação científica. Seu valor está principalmente na revelação religiosa para a vida do povo judeu. É óbvio que seu texto não pode ser tomado ao pé da letra e nem ser considerado a palavra de Deus. Ler literalmente o texto das Escrituras, sem compreender os enigmas que suas lições ocultam, permeadas de símbolos da cabala judaica, é permanecer ignorante. E lida por outras raças que não a judaica é uma obra muito incoerente. As mensagens bíblicas foram escritas por médiuns que apresentaram as revelações como diretamente provindas da voz de Jeová, um Deus guerreiro, vingativo, que protegia as tribos de Israel contra outros povos, e que se deliciava com o cheiro de sangue dos holocaustos. Selvagem, não? Mas hoje, no terceiro milênio, a religião continua abençoando canhões e aviões de guerra, misturando o Deus de amor de Jesus com as carnificinas descritas na Bíblia. Lembremos-nos de que o Antigo Testamento, baseado na lei de Talião do olho por olho, dente por dente, ele versa sobre a intolerância religiosa. As leis vingativas do judaísmo antigo não admitiam o perdão das ofensas, exatamente o oposto do Evangelho de Jesus. Para ficar claro a radical diferença entre o Velho e o Novo Testamento, é preciso contextualizar a cultura religiosa judaica que dominava na época de Jesus. Vamos ver alguns aspectos. Na Bíblia mosaica, o intercâmbio com o sagrado, regado a sangue, estava tão enraizado que até mesmo Moisés espargiu sangue sobre um altar para purificá-lo, antes de colocar sobre ele a pedra com os 10 mandamentos que ele trouxe do Monte Sinai. E a partir daí ele fez a primeira leitura desses ensinamentos com os hebreus. Promovido pela casta sacerdotal, regulamentado e legalizado pelas Escrituras, havia um sistema de escambo que sustentava uma troca com Deus. E nessa troca, o sangue era o elemento que era utilizado para substituir os pecados humanos. Essas oferendas deviam ser renovadas continuamente por outros animais, como pombos e bodes e vários outros. Mas, no início da era cristã, a insânia preconceituosa era tanta que até os objetos perdiam valor se tocados por um doente, aspas, que tivesse algum fluxo de sangue, já que a impureza física era associada à impureza moral.
e assim eram excluídos do convívio da sociedade. Vocês querem ter uma ideia bem clara do que é isso? Entrem no Google, vejam lá, coloquem Levítico 15, e vocês entrarão na Bíblia e verão uma das explicações da importância do sangue naquela época. Repito, Levítico 15. Tal estado de inconsciência coletiva pré-existia entre os hebreus séculos antes do nascimento de Moisés. A primeira menção aparece no primeiro livro do Antigo Testamento, que é o Gênesis 17, 16. Quando Abraão levanta a espada para sacrificar seu filho Isaque no Monte Moriá, e neste momento um anjo do Senhor o impede segurando o seu braço. Abraão então oferece em sacrifício um carneiro achado no local, no lugar do seu filho. Começa aí a primeira das menções ao que era o sacrifício do sangue. Essas narrativas também estão nos todos os elementos que vocês conhecem do Antigo Testamento. Jacó, Caim, Abel, Noé. E os sacrifícios de sangue continuaram sendo praticados secularmente até, na nossa era cristã, os anos 70, quando o general Tito, filho do imperador Vespasiano, e seu futuro sucessor, destrói Jerusalém, após o levante dos judeus contra o domínio dos romanos. A capital da Palestina é então transferida para a cidade litorânea de Cesareia, e os sobreviventes, judeus e outros, escravizados ou expulsos do seu território, disseminam-se pelo mundo, no que se denominou a Segunda Diáspora. E a primeira? Bem, a primeira diáspora judaica ocorreu no século VI a.C., quando Nabucodonosor, imperador da Babilônia, invadiu o reino de Judá, destruiu Jerusalém e deportou para a Mesopotâmia 40 mil judeus escravos. 70 anos depois, Ciro, rei da Pérsia, conquista a Babilônia e permite que as comunidades judaicas retornem para reconstruir Jerusalém. Aliás, aqui cabe uma observação interessante. Ciro dominou a Babilônia, capital da Mesopotâmia, desviando as águas de um rio que encharcaram os fundamentos e as fundações da cidade. Essa cidade, a partir daí, estaria condenada a ser destruída. Ciro recebeu dos seus mentores a comunicação, que assim como ele havia destruído uma capital, ele teria que reconstruir outra, na lei de causa e efeito. E, curiosamente, nas minhas pesquisas, eu identifiquei que Ciro foi uma das encarnações anteriores, exatamente do presidente que construiu Brasília. Lembram-se dele? Juscelino Kubitschek? Olha a história, como ela tem uma sincronicidade independente dos séculos. As profecias do Velho Testamento sempre se referem ao Messias a ser enviado por Jeová, aspas, Salvador dos homens e libertador do povo escolhido de Israel. Mas os profetas não explicaram qual seria a natureza dessa salvação, nem deixaram quaisquer indicações que pudessem identificá-lo quando ele surgisse. Os judeus, com poucas exceções, nunca reconheceram o judeu Jesus como o Messias aguardado. E enquanto vivo, nem seus pais José e Maria, ou seus 6 irmãos consanguíneos, Efraim, José, Elizabeth, Andréia, Ana e Tiago, o consideravam um profeta. Lembremos-nos que Jesus foi o primogênito destes 7 irmãos. Nem tampouco os 5 filhos do primeiro casamento de José. José era viúvo quando casou-se com Maria. Matias, Cleofas, Eleazar, Jacó e Judas também aceitavam a Jesus como um profeta da raça. O certo é que sua família não podia compreender o sentido místico e profundamente espiritual de sua obra messiânica, empreendida sem qualquer objetivo utilitário. Vejamos agora Jesus aos 30 anos, quando, após ser batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, ele assume ser o Messias. No Evangelho de Mateus,
5:17, está escrito: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, a lei que está nos 10 mandamentos. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens da época. Quanto às leis de Moisés, que eram leis humanas propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na essência, quer na forma. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, reduzia-os a uma única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou: aí estão a lei toda e os profetas. Disse Jesus: vós cuidais que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vos digo eu, mas separações, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Vamos entender o que isso quer dizer. Essa separação que Jesus comenta é a percepção que cada consciência tem do espiritual em comparação com o que pensa a outra pessoa. Eu até gostaria de fazer uma pergunta. Na sua casa, você que está me dando o prazer de assistir até agora, na sua casa, todos têm a mesma religião? Ou o mesmo entendimento espiritual? Ou há inúmeras divergências? Ontem como hoje, a natureza humana é a mesma. Mas é nesse entrechoque de ideias, que começa dentro da própria família, que os homens vão revendo suas posições dogmáticas e evoluindo para o caminho do meio, em que cada um considera o ponto de vista do outro, atenuando as diferenças. Jesus, encarnado na Galileia, ao derrubar a barreira da separação entre judeus, que eram os religiosos, samaritanos, que eram sem religião, além dos gentios, que não eram judeus, ele consagrou o conceito da fraternidade universal sem fronteiras. O objetivo da sua mensagem era educar e não salvar a humanidade. Ninguém e nenhuma religião salva ninguém. O que realmente salva, como ensinou Jesus, é o bem que nós fazemos ao próximo e à humanidade. A moral que Jesus pregou há 2000 anos e que hoje consideramos de ordem superior, o levou a ser crucificado, porque a sua moral era subversiva aos costumes da época, ao pedir a renúncia e a humildade numa sociedade violenta e agressiva. Moral também evolui, e por isso muito do que era moral no Antigo Testamento tornou-se imoral no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus. Por exemplo, o apedrejamento da mulher adúltera, os sacrifícios de animais a Deus e tantos outros. Ao substituir Jeová, que era um Deus guerreiro, vingativo, violento, pela concepção agradável de um Deus Pai magnânimo, doador de graças, que deviam aliviar os enfermos, proteger os pobres e compensar os injustiçados, Jesus construiu no mundo uma ponte definitiva entre Deus e os homens, acabando com a necessidade de qualquer intermediário e dos rituais exteriores das leis judaicas, daquele comércio sanguinolento com Deus para que os homens demonstrassem a sua fé. Jesus é considerado o Salvador porque até o momento de sua morte na cruz, colocando-se como o Cordeiro vivo de Deus, a humanidade vibrava na animalidade espiritual inferior. Somente o Messias poderia convencer aquelas mentes ignorantes e primárias a substituir as milenares matanças de animais pelos ensinamentos libertadores do Cristo, expressos nas novas diretrizes morais do Evangelho, que são todas de amor e respeito à vida. O Evangelho é uma doutrina de ação ativa, de luta em prol do semelhante.
ao mandamento moral, não matarás, que consta dos 10 mandamentos, Jesus aperfeiçoou o ensinamento mosaico acrescentando: quem matar estará sujeito ao julgamento. E com essa afirmativa, ele introduziu a lei de causa e efeito. O julgamento a que se referia era direcionado aos que odiavam, não perdoavam, recomendando a essas almas vingativas que deixassem as oferendas no altar e fossem primeiro reconciliar-se com os inimigos. De nada adianta sacrificar a Deus no altar ou em qualquer lugar. O único meio de resgate das nossas posições erradas é o serviço do amor ao próximo, que reverte em favor de nós mesmos. Quando isso não acontece, os adversários e inimigos retornam como parentes próximos, numa próxima encarnação, como irmãos, como esposo, como esposa. Vocês sabiam? O que você não resolve agora, retorna a você mais adiante no futuro. Jesus nunca defendeu, junto aos seus discípulos, as leis judaicas antigas da Bíblia mosaica e nem procurou manter as aparências externas. Ele comia com os publicanos, que eram os coletores de impostos do Império Romano, odiados pelos judeus, principalmente porque muitos eram corruptos, ontem como hoje. 2 desses publicanos são nossos conhecidos: Mateus, a quem Jesus convidou para ser apóstolo, e Zaqueu, que ao conhecer Jesus, repartiu seus bens com seus familiares e o restante doou aos necessitados. Passou a seguir Jesus, adotando o nome de Matias. Zaqueu é uma das encarnações do nosso Bezerra de Menezes. Quando eu falo reencarnações, e há muitas outras expressas, todas elas estão num capítulo do meu livro, que é Século XXI, Fim da Civilização Anticrística. O último capítulo é só de reencarnações que eu identifiquei em toda a literatura mediúnica, citando as fontes onde cada uma delas está. Há mais de 400 dessas informações que, aspas, não significa que sejam verdadeiras, mas são as fontes que eu coligi, citando quem foi o autor espiritual, quem foi o que psicografou a obra e onde está escrito. Observem, Jesus, ele não compactuava com a hipocrisia e a dissimulação vaidosa dos sacerdotes dos templos, condenando as atitudes falsas. Aspas, disse ele: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também, vós, externamente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Está em Mateus 23, 27. Ontem como hoje, qualquer semelhança com alguns líderes religiosos que comercializam a fé pela televisão e outras mídias, vendendo ilusões a mentes simplórias, não é mera coincidência. Fiquemos atentos e observamos este fato. Jesus curava, sem nunca ter seguido os rituais judaicos, nem as orientações dos rabinos que classificavam o sangue como elemento sagrado ou impuro. Para o mestre, importava a mudança interior, de dentro para fora, do coração para a mente, pois só quando o evangelho é interiorizado, é vivenciado, ele transforma a nossa consciência. Até a vinda de Jesus à Terra, a mulher era tida como simples pessoa estúpida, irracional, pela sociedade machista de então. Ao ressuscitar, 3 dias após ser crucificado, provando que a morte não existe, Jesus apareceu em primeiro lugar para Maria de Magdala em detrimento dos apóstolos. Nessa preferência, o Cristo demonstrou a absoluta relevância da mulher no cristianismo, vencendo a mentalidade judaica e também dos antigos cristãos. Esse desprezo pela mulher era tão arraigado que até Paulo de Tarso
chegou a escrever a sua primeira epístola aos Coríntios, que é 14:34, aspas, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, fecho aspas. Séculos antes, o grande filósofo grego Aristóteles chegou a dizer, aspas, a natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens, fecho aspas. Esse era o quadro em que as mulheres se localizavam 2000 anos atrás. A essência dos ensinamentos de Jesus é apresentada no Sermão da Montanha, quando ele bendizia os pobres, os infelizes, os miseráveis, os pacíficos, as vítimas, os perseguidos, conclamando-os como cidadãos daquele reino feliz que ele viera pregar. Aliás, sobre o Sermão da Montanha, assim se expressou o Mahatma Gandhi, aspas, se perdessem todos os livros sagrados da história da humanidade e se só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha a importância em todas as línguas, em todas as religiões, da leitura desse texto de Jesus. Na sua origem, ou seja, na sua feição iniciática, o cristianismo era desprovido de ritos, liturgias, oferendas, compromissos religiosos. Ele evidenciava-se pelas reuniões singelas nas casas dos seus discípulos e de quem se propusesse reunir-se em nome do Mestre Jesus. Olha, daquela época onde chegamos hoje. A principal autoridade entre os apóstolos, discípulos e fiéis sempre foi a elevação moral e a pureza de intenções. Não havia hierarquias, nem mestres, nem líderes, nem cerimônias públicas, nem investimentos especiais, nada dessa parafernália que hoje faz parte dos que querem mostrar o seu status dentro da religião. Embora o Evangelho tenha sido elaborado de acordo com a cultura e os costumes da etnia judaica, é uma doutrina de moral espiritual universalista, que disciplina, educa e orienta qualquer tipo humano em qualquer época da história da humanidade. Todos os ensinamentos, parábolas e principais fatos da vida do Mestre Jesus, reunidos pelos evangelistas Mateus, Lucas, João e Marcos, compuseram a doutrina do Evangelho, a Boa Nova, o Novo Testamento, e constituem o roteiro de uma nova forma de vida superior. João e Mateus falam com mais propriedade das particularidades do Mestre, porque sempre o acompanharam em suas excursões e pregações através da Galileia. Aliás, também está no livro, a última reencarnação de João Evangelista, segundo consegui documentar, foi a de nosso querido Chico Xavier. Lucas, que sob a orientação de Paulo também escreveu os Atos dos Apóstolos, ele não conheceu a Jesus. Ele reuniu notícias colhidas cuidadosamente entre os companheiros de Jesus e de outras pessoas que o teriam conhecido. Marcos, o quarto evangelista, era sobrinho de Barnabé, o discípulo de Pedro, que juntamente com Saulo realizou a primeira jornada apostólica para pregar aos não-judeus. A mãe de Marcos, Maria Marcos, era uma das seguidoras de Jesus mais desassombradas e generosas. Ela havia colocado seus bens à disposição dos necessitados e sua casa se tornou o ponto predileto dos seguidores do Evangelho em Jerusalém. Marcos compôs sua história com o material que pôde recolher entre os frequentadores da sua própria casa nas reuniões cristãs. Seu evangelho, escrito em grego, era dirigido aos cristãos de origem não judaica. Daí certas contradições e incoerências que se notam entre as quatro narrativas, pois a narração ou relato dos que ouviram pessoalmente é sempre diferente da narração dos que ouviram dizer. As dúvidas e contradições dos relatos dos quatro evangelistas
são apenas quanto aos detalhes e pormenores da vida do mestre e seus feitos, mas não alteram a essência de suas ideias e seus ensinamentos. Além disso, certas cenas e atitudes desmentem a conduta, o temperamento, a sensatez e os objetivos de Jesus, porquanto, em algumas passagens, ele se mostra irascível, arbitrário, despótico, depois de ter predicado o amor, a bondade, a mansuetude, o perdão, a tolerância, como no caso de sua ira e agressividade contra os vendilhões do templo. Está em Mateus 21, 12, na versão que chegou até nós. Passamos a ressalva. Para a espiritualidade superior, essa narrativa dessa ira de Jesus é falsa, é irreal, ela é contraditória e de origem duvidosa, pois não há prova alguma de que ela tenha sido escrita por qualquer dos evangelistas, embora é o texto que chegou até o nosso conhecimento. Mesmo porque não se coaduna com os costumes hebraicos da época. Além disso, a violência, a agressividade do ato desmentem a índole pacífica e tolerante de Jesus, apresentado empunhando um chicote, açoitando os homens, dando pontapé nas mesas, espantando bois e ovelhas, promovendo, enfim, uma grande algazarra, uma grande desordem no recinto de um templo. Nessa narrativa, os cambistas são escorraçados até a rua, recebendo insultos e sofrendo prejuízos por parte daquele que vier ensinar a perdoar incondicionalmente. Prestem atenção, raciocinem, reflitam a incoerência dessas duas atitudes. O Cordeiro de Deus era dócil, pacífico e respeitoso em todos os seus atos e atitudes. Assim o demonstrou diante da mulher adúltera, ante as 3 vezes em que Pedro o negou, e também na traição de Judas. Sua missão não era alterar os costumes tradicionais de uma cidade. Jesus descer à terra para viver, à luz do dia, as lições de amor e piedade em toda a sua extensão. Enérgico, sim, diante das injustiças contra os fracos, jamais se transformaria num agressor vulgar, atacando um punhado de homens ignorantes e necessitados de ganhar a vida. Tais vendedores não exerceriam o seu comércio se isso lhes fosse proibido pelo sacerdócio hebreu, que era a forma predominante de dirigir o povo. Chamar o templo de Jerusalém de covil de ladrões representaria um insulto aos sacerdotes e ao povo de Israel, e Jesus seria incapaz de insultar alguém. Para Jesus, aquele local era assim, um detestável e sangrento matadouro de aves, carneiros e bois. A sua noção de casa de Deus era universal, compreendia todos os planetas habitados por outras humanidades em diferentes estágios evolutivos, dispersos na imensidão cósmica, quando ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, em todo o universo, em todas as galáxias, e não num pátio de um templo. E no mesmo contexto de indignada expulsão dos vendedores, atribuem a Jesus outras palavras que foram ditas pelo profeta Jeremias no Velho Testamento. Aspas, mas vós a tornastes um covil de ladrões. Pegaram Jeremias e botaram na boca de Jesus quando redigiram a versão final dos evangelhos que chegaram ao nosso conhecimento. Se os cambistas que faziam seus negócios eram modestos vendedores ambulantes, cuja féria mal dava para eles conseguirem ganhar o pão de cada dia, como é possível que isso tivesse acontecido? Se Jesus realmente cogitasse expulsar os vendilhões do templo, ele teria que iniciar sua ação de dentro para fora, ou seja, enxotando primeiramente os sacerdotes, porque eram eles que exploravam e se locupletavam com aquele comércio. Se Jesus houvesse açoitado o mais insignificante vendedor, os outros o subjugariam e o espancariam imediatamente, impedindo que um galileu recém-chegado do interior os agredisse e lhes causasse prejuízo. Por conseguinte, Jesus, como bom hebreu e respeitador das leis do país, não iria protestar publicamente com agressividade, agredindo vendedores,
cujo comércio era regulamentado e tributado por lei. O próprio Mateus, a quem Jesus chamou para ser seu apóstolo, era cobrador desses impostos. Todos nós gostaríamos de ter uma versão da verdade, não sei, mas uma versão que nos explicasse o que houve no templo então. Vejamos como as cenas seguintes são descritas no livro O Sublime Peregrino, que conta a história de Jesus, do Espírito Ramatiz, psicografado por Hercílio Mais. Aliás, eu recomendo que leiam, é um lindo livro sobre a história deste homem. Primeiro, é falso que Jesus tenha entrado em Jerusalém montado num burrico ou qualquer outro jumento, conforme diz a tradição religiosa e assim predisse o Velho Testamento. Pois desde a cidade de Betânia, passando por Nazaré, onde foi se despedir de sua mãe Maria e passou 2 dias também com seus irmãos, todos andavam a pé. Ao chegar à capital, no domingo que antecedeu a Páscoa, a cidade estava lotada para as festividades, que seriam realizadas na semana seguinte. Jesus conhecia Jerusalém, pois dos 15 aos 23 anos ele trabalhou lá como auxiliar de carpintaria. Ao entrar pela porta principal do templo, que se abria para um enorme pátio denominado Pátio dos Gentios, Jesus e os discípulos que o acompanhavam, seus apóstolos também, foram empurrados pela turma crescente que o seguia, caindo sobre as primeiras mesas, tendas e cadeiras que se achavam à sua frente. E, com isso, ele acabou lançando ao chão objetos, ânforas e perfumes, flores e vasos, enquanto centenas de pombos escapavam de suas gaiolas. Em seguida, começaram cenas de pugilato, de brigas entre os vendeiros e aqueles galileus todos que estavam chegando. Neste momento, imediatamente, Tiago, Tomé e Pedro conseguem arrastar Jesus para fora do local. Foi isso que aconteceu. Depois de reunidos todos os apóstolos fora do pátio, eles seguiram para o bairro de Getsêmani, onde se hospedaram com a família de Gesiel, que era dona de uma granja ao sopé do Horto das Oliveiras. Lá ficaram até quinta-feira, quando tem início a sequência dos fatos da paixão de Jesus, isto é, do seu sofrimento, que durou 2 dias. Neles estão todos os episódios que vão da última ceia na quinta-feira até sua crucificação no dia seguinte, comemorado como a sexta-feira da paixão. Esses fatos ocorreram no domingo. Então, agora, desde segunda-feira, a autoridade máxima das leis mosaicas, Caifás, o sumo sacerdote do Sinédrio, já estava comprando a peso de ouro testemunhas para incriminar a Jesus, como o chefe da fracassada intentona no Pátio dos Gentios. Era uma violência inadmissível ao clero judaico e às leis de Moisés, os galileus gritarem vivas ao Filho de Deus. Conquanto o único responsável pelas suas decisões, Pilatos, também foi influenciado por Caifás a enquadrar Jesus pelas leis romanas, como sedicioso e sacrílego profanador das leis hebraicas, o que o levou à morte infamante pelo suplício da cruz, que naquela época os romanos só reservavam aos ladrões, aos conspiradores e aos rebeldes. É mais um equívoco supor que a prisão e a morte de Jesus decorreram exclusivamente daquele famigerado beijo da traição de Judas. Foi um fato, não foi o mais importante. Ao ressuscitar, 3 dias depois, materializado em seu corpo perispiritual, Jesus consolidou seus ensinamentos, provou a imortalidade da alma e que não existe morte, e abriu um gigantesco portal para a evolução da consciência humana. Com a morte dos apóstolos, a partir do século II, a igreja, então sediada em Roma, autodenominada sucessora de Pedro, Pedro nunca teve sucessores, começou a afastar-se dos ensinos de Jesus, tornando-se, ao longo dos séculos, a verdadeira heresia dominante. E à medida que foi sendo formada
uma nova igreja dominada por Roma, as autoridades religiosas introduziram práticas estranhas ao cristianismo primitivo, alterando a biografia de Jesus. No ano 400, é publicada a Vulgata Latina, Vulgata significa a divulgada, que era uma versão para o latim do Antigo Testamento feita diretamente do hebraico, e uma versão do Novo Testamento feita do grego. Essa tradução, encomendada a São Jerônimo, no ano 384, pelo Papa Dámaso, ele deveria pôr fim às divergentes opiniões exaradas nos vários concílios da Igreja sobre a natureza divina ou humana de Jesus. Traduzidos e juntados o Antigo e o Novo Testamento numa só obra, aí então chamada Bíblia, que antes não existia, esse livro torna-se a versão oficial e norma das doutrinas adotadas pela Igreja Católica Romana. Ao entregar seu trabalho, São Jerônimo escreve ao Papa suas preocupações. Eu vou ler isto aqui, veja que curioso. O que ele diz, aspas, da velha obra me obrigais a fazer obra nova. Quereis que, de alguma sorte, me coloque como árbitro entre os exemplares das Escrituras que estão dispersos por todo o mundo. E como diferem entre si, que eu distinga os que estão de acordo com o verdadeiro texto grego. É um piedoso trabalho, mas é também um perigoso arrojo, da parte de quem, como eu, deve ser por todos julgados. Julgar eu o trabalho dos outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir à infância o mundo já envelhecido. Qual de fato? O sábio, e mesmo o ignorante, que desde que tiver nas mãos um exemplar novo, deste que eu compilei, depois de o haver percorrido apenas uma vez, vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler, não se ponha imediatamente a clamar que eu sou um sacrílego, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir, corrigir alguma coisa nos antigos livros. Um duplo motivo me consola dessa acusação. O primeiro é que vós, que sois o soberano pontífice, me ordenais que o faça. E o segundo é que a verdade não poderia existir em coisas que divergem, mesmo quando tivessem elas, por si, a aprovação dos maus. Fecho aspas. Enfim, São Jerônimo nos dá, assim, um testemunho das alterações, modificações e adaptações que realizou na Bíblia em sua versão latina. No entanto, todos os enxertos, manipulações e alterações nos evangelhos já estão sendo esclarecidos desde o início do século XX. Os espíritos superiores vêm revelando, através de inúmeros médiuns, a verdade cristalina que se escondeu da verdadeira vida de Jesus. A colcha de retalhos mitológica, ilusória, tecida por interesses religiosos para encobrir a verdade, será removida, surgindo o Jesus angélico, despido de lendas, mitos e crendices que foram dogmas no passado. Os que buscam o Cristo na sombra da Bíblia mosaica deveriam refletir sobre esses fatos, buscando a luz que emana do Evangelho de Jesus. Caso as igrejas que se dizem cristãs, nos últimos 2000 anos, houvessem vivido exclusivamente a mensagem redentora do Novo Testamento, ao invés de buscar orientações controversas no Antigo Testamento, não haveria no mundo tanta guerra, tanta dor e sofrimento, nem tanto radicalismo e fanatismo. Por hoje, encerramos a nossa exposição, esperando trazer subsídios para a construção ou desenvolvimento de uma consciência que não são conciliáveis, o Velho e o Novo Testamento. Se queremos nos dizer cristãos ou crísticos, a nossa fonte de informação é só uma, é o Novo Testamento.
Se queremos nos dizer bíblicos, eu não sei bem isso que quer dizer, porque estaríamos misturando duas éticas absolutamente opostas, então a abordagem seria outra. É importante que nós observemos que toda a nossa linha de raciocínio segue a Jesus a partir de Jesus. Se você concorda com essa linha de raciocínio, de buscarmos fontes de informação e de referência na literatura mediúnica, psicográfica, psicofônica, nos acompanhe. Aperte aquele sininho, acesse todos os nossos textos no site Fraternidade Crística e faça seus comentários, julgue, interprete, discuta, apresente seu ponto de vista, que vamos sempre examinar do ponto de vista da opinião da espiritualidade. Por hoje, ficamos por aqui. Queremos agradecer a oportunidade e na próxima vez estaremos trazendo mais um desses temas que são fundamentais para a clareza de nossa visão crítica com relação às fontes em que nos baseamos ao longo de tanto tempo, admitindo-as como verdadeiras e nem sempre o são. Obrigado.